Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Amém? Achou aí? Se você achou, se coloque de pé para essa leitura. Amém, amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela região, versículo 8. É isso, né? Então, capítulo 2, versículo 8. Achou aí? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Aleluia. Abra também 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do versículo 19. Diz assim a palavra: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Senhor, essa é a sua palavra, revela-nos a tua palavra, Deus, que o nosso coração seja cheio dela, e ela possa, Deus amado, preencher todo o sentimento, Deus amado, que possa estar no nosso coração, que tenha nos afastado, Senhor, de Ti, da alegria do Teu Evangelho, que o Senhor possa encher o nosso coração nessa noite, da Tua alegria, da presença do Espírito, através da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, é que oramos, amém e amém. Você pode se assentar. E deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 2 de Lucas,
Lucas é o único evangelista que conta essa história dos pastores. O Natal dos pastores. Nós vemos, por exemplo, a narração de Mateus, que escreve o seu evangelho para judeus, e ele conta a história do Natal. E ele conta a história, por exemplo, dos sábios, homens inteligentes, instruídos, que vieram do Oriente para ver o menino, para ver o Messias. Homens sábios, com conhecimento, talvez de astronomia, homens que tinham conhecimento humano, sabedoria humana, e eles vão adorar o menino. Ele conta a história, por exemplo, de Herodes, que no seu palácio houve isso. Diante do seu palácio ele não se move, ele não move, não dá um passo, ele não faz nenhuma menção de ir até esse menino, o Messias anunciado. Dentro do seu palácio ele fica, espera que alguém o avisar. Nós temos também no Evangelho de Mateus, os doutores da lei, os escribas, que foram chamados e ouviram a história. E eles então explicam aonde deveria nascer, como deveria ser, mas também não se movem para ver o menino. Aquela história talvez para eles era algo que um dia ouviram e eles estavam esperando, mas apenas isso. O Natal no Evangelho de Mateus fica distante dos doutores da lei, ficam distantes dos reis e governantes, dos homens sábios e conhecedores. Agora, quando lemos o Evangelho de Lucas, eu digo que Lucas é o Natal do povão, né? Rua 25 de março, né? Aquele povo fazendo muvuca, comprando presente na última hora, né? Lucas tem essa ideia do Natal do povão, do trabalhador que trabalha até o dia 24 às 6 da tarde, né? Tem muita gente que trabalha. Antigamente a gente parava, meio-dia, ia comprar as coisas para o Natal, né? Hoje trabalha até 6 da tarde. Quem vai trabalhar até 6 da tarde, dia 24 aí, ó? Oh, Deus ajude, Deus ajude, Deus ajude. Ai, que bênção, né? A gente poder comemorar o Natal. E a gente pode olhar para o Natal de Lucas e entender isso. É o Natal do povão. É o nosso Natal, né? E a gente olha aqui, e eu quero trazer para você alguns princípios desse Natal que Lucas relata. Porque ele quer chocar. Em contraste do palácio, dos fariseus, dos saduceus, homens da lei, doutores da lei, dos escribas, agora nós vemos ali pastores que estão no campo trabalhando. E pastor, eles não eram conhecidos como homens íntegros assim. Eles eram conhecidos com aqueles caras meio, sabe, que passa a perna nos outros, que se puder pegar alguma coisa de alguém, pegam. Eram conhecidos como ladrões, salteadores. As pessoas tinham medo dos pastores. E é nesse ambiente que o Natal de Lucas acontece. Onde tem os trabalhadores, o pessoal que está lá na loja trabalhando, o pessoal que está, né, aí nos eventos, na última hora, é nesse lugar que o Natal de Lucas acontece. Talvez você vai dizer, puxa vida, eu vou trabalhar até dia 24, né? Não dá nem para comemorar o Natal, 24 às 6 da tarde, não dá. É aí que o Evangelho de Lucas acontece, meu irmão, minha irmã, né? Se você vai trabalhar, entenda isso. Os pastores estavam trabalhando, na vigília da noite, cuidando das ovelhas, quando de repente aparecem os anjos. E eles olham aquilo e eles não entendem muito bem. A palavra do Senhor diz que eles não entendem muito bem o que está acontecendo,
porque eles não eram homens ali do templo, que tinham conhecimento de todas as profecias, não, eles eram homens simples, como eu disse, do povão. E eu quero dizer para você uma coisa: o chamado de Deus para mim e para você, para o Natal, é um chamado de proclamar as boas novas, amém? Proclamar boas novas, de salvação, que são para todos os homens. E aí eu pergunto para você, esses homens, talvez não soubessem nem o que era boa nova, mas o anjo chega para eles. E eu quero dizer, esse Natal do povão, é um Natal que traz boa nova, para gente que talvez não tem muito conhecimento da palavra, que não são pastores, que não são doutores da lei, mas que receberam a palavra de boas novas. E eu pergunto para você, as boas novas de Cristo já chegou no seu coração? Amém? Você já recebeu essas boas novas? Então, entenda uma coisa. Às vezes a gente recebe as boas novas e a gente diz assim: ah, mas Senhor, eu sou muito ocupado. Quem já disse essa frase aqui pelo menos uma vez no ano? Ah, eu não tenho tempo. Né? Olha, só meia dúzia de gente. Cutuca o irmão do lado e fala: irmão, levanta a mão. Não mente não, irmão. Todo mundo fala: não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Esses homens são chamados no meio do trabalho para proclamar as boas novas. Talvez você possa dizer: ah não, o Natal, proclamar as boas novas desse Natal, do Messias que se encarnou, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, de salvação, é para o homem da lei, o pastor, o líder de célula, é para aquele que conhece aí as profecias. Não é para mim, eu estou trabalhando, correndo de um lado para o outro. Eu quero dizer que essa mensagem do Natal é para você. Você foi chamado para proclamar as boas novas. Se você não tem tempo, é para você que esse Natal vem. Se você não tem aí um horário, você está correndo de um lado para o outro, os céus se abrem, os anjos descem para dizer para você que você foi chamado para levar boas novas de salvação. É esse o Natal, que vai para o trabalhador, para aquele que está na lida, no dia a dia. E quando nós olhamos, então, esse texto, primeira perspectiva do texto é essa. É uma chamada às boas novas. E olha comigo ali no versículo 10. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele dá um sinal, ele diz assim: deixa eu explicar para vocês, né? Eles não entendiam muito bem. Deixa eu explicar para vocês. Meu irmão, talvez você vai dizer assim: Senhor, o que eu faço com essas boas novas? Na minha família, vai chegar os seus parentes lá, né? Todo mundo de São Paulo, de algum lugar, para ir na sua casa, e você fala: Senhor, como eu vou falar para ele? Como eu vou dizer? Por onde eu começo? Eu não sei. Eu não sou um pastor, eu não sei, fez curso nenhum. Essa mensagem é para você, de boas novas. Você foi chamado como esses pastores, no seu trabalho, para levar as boas novas. E o Senhor diz assim: deixa eu explicar para você. Você vai achar a criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Eu quero dizer para você, aquilo que você não sabe, aquilo que você não consegue, Deus vai fazer por você. Deus vai tocar nos teus lábios, Deus vai encher o teu coração, Deus se compromete de te ensinar. Aquilo que você não sabe, Deus vai ensinar, mas não deixe de pregar as boas novas da salvação. Amém?
Uma segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto é que quando o anjo aparece, logo quando um anjo aparece, né, ele aparece e fala para eles. Logo em seguida, o que acontece? Uma multidão de anjos aparece. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Natal não é só para a gente contemplar a luzinha bonita, sair na cidade para ver, né, como está a cidade. Natal é tempo da missão. É tempo de pregar o que o Senhor quer que nós preguemos. Que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Essa é a mensagem do Natal. O Verbo se fez carne. E Ele está chamando você para isso. E quando a gente se dispõe, quando você diz, eis-me aqui, Senhor, Deus move os céus em teu favor. Deus move os céus. É só você parar para ouvir, você inclinar o seu coração para obedecer o que Deus tem para você, que os céus começam a se mover. Quantas vezes você já viu isso? Você começa a caminhar em direção à palavra de Deus, e Deus começa a mover na sua vida, Deus começa a fazer coisas que você não acredita, Deus começa a tocar na vida de pessoas de uma maneira que você não imaginava. Por quê? Porque o Senhor, Ele só precisa de pessoas que se disponham a obedecer, só isso. Mas eu sou pastor, não sei nada, só sei de ovelha. Tá bom, Deus quer te usar, se o teu coração está disposto a obedecer. E Deus vai mover os céus em seu favor, para que as boas novas possam ser levadas para outras pessoas. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor quer. Então, quando nós olhamos esse Natal, o que eu quero dizer para você, é que não tem desculpa, para que nós não levemos a mensagem de boas novas. Eu não sei se você está trabalhando demais, se você não tem tempo, eu não sei se a sua vida está corrida, mas é isso que Lucas fala. O Evangelho e essa mensagem é para o povão, é para aquele que diz, eu não tenho conhecimento, eu não sou alguém que tem um conhecimento da Bíblia tão eloquente assim. É para você essa mensagem de boas novas, para que você possa levar a outras pessoas essa mensagem. E ele diz aqui, versículo 15, acompanhem comigo, diz assim, enquanto os anjos se afastaram deles, e voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecidos, que o Senhor nos deu a conhecer. Eles se dispuseram para obedecer aquilo que eles tinham ouvido. Sabe, o Natal não é apenas um tempo para a gente, como eu disse, para contemplar luzinhas, não. Natal é um tempo para nós tomarmos posição diante daquilo que Deus nos diz. Natal é um tempo de posicionamento, não é um tempo de tirar férias só, da gente dar uma afrouxada na nossa vida devocional, da gente dar aí uma descansada do tempo de igreja, de culto, de célula, tirar férias. Não, Natal é muito mais que isso. Natal é um tempo de posicionamento. E esses homens, quando ouvem a mensagem, eles se posicionam diante da mensagem. Eles podiam ouvir e dizer, que mensagem bonita, anjinho cantando, né? Anjo subindo e descendo, as vozes, você imagina um coro angelical, que maravilha, que beleza de um coro, né? Todo mundo cantando num tom, talvez eles estão assim, nós temos 4 vozes, os anjos devem ter 25 vozes, tudo separado, coisa mais linda. Mas só olhar para isso não muda nada. Esses homens que tinham
as suas ovelhas para cuidar, que estava no meio do seu trabalho, ele se posiciona e diz: vamos ver o que Deus está fazendo. Eles se posicionam, eles tomam uma atitude, e eu quero chamar a tua atenção aqui. Talvez a gente passou o ano inteiro ouvindo a palavra, o ano inteiro ouvindo mensagens, ouvindo pregação, mas nós não nos posicionamos. Você continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Esse é o Natal, de homens incultos, de homens simples, mas que entenderam a mensagem do Evangelho. Tem muita gente inteligente, formada, com diploma na mão, mas que não correspondem à mensagem do Evangelho. Estão fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não se posiciona. Lucas nos chama, se os pastores, eles entenderam a mensagem, qualquer um podem entender a mensagem. Essa é, em resumo, essa é a mensagem no Evangelho de Lucas. Se os pastores entenderam a mensagem, se os pastores se posicionaram, qualquer um pode fazer a missão. Qualquer um. Você pode. Não tem desculpa para a gente dizer. Não tem desculpa, não tenho tempo, não tenho conhecimento, eu não posso, eu não sei. Esses homens, eles se posicionaram. Se no Evangelho de Mateus tem reis, tem sacerdotes, tem doutores da lei, no Evangelho de Lucas tem pastores que dizem sim a uma voz de Deus, à sua vida e ao seu coração. E eles então vão até onde o menino está, e eles se posicionam. Esse é um tempo de posicionamento, amém? Natal é um tempo de posicionamento. Eu sempre digo aqui, eu gosto muito, hoje eu já estou gostando mais do caderninho da Adriana, né? Por quê? Porque esse caderno nos ajuda a se posicionar. Se posicionar. Talvez o Natal passe para você todo ano do mesmo jeito, porque você não se posiciona. Você está fazendo as coisas do mesmo jeito. Talvez você precise parar o que você tem, o que você está fazendo. Parar da sua correria. Parar do seu trabalho, porque você acha que ninguém pode fazer o que você faz. Não é assim? A gente está correndo, eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer o que eu faço. Não é assim? Ninguém. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, você pode ter certeza que outra pessoa vai fazer o que você está fazendo. Agora, se você não ouvir a voz do Senhor, parar para ouvir a voz do Senhor, você pode ter certeza que você vai perder muito daquilo que você tem para a sua vida. Quando a gente olha aqui, esses homens deixam as ovelhas, eles deixam o que eles estão fazendo, e eles correspondem à mensagem, e eles vão ver o menino. Quando eles chegam lá, versículo 16, diz assim: e foram depressa, e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Eu quero dizer o seguinte: o que mais chamou a atenção quando a gente olha esse relato do Natal? O que mais chama a tua atenção? O menino, esse é o sinal, o menino envolto em panos. Ou os anjos, milhares de anjos cantando para pastores. O que mais chama a tua atenção? O que mais você diria assim: puxa vida, que coisa extraordinária. O menino envolto em panos ou bilhões, milhares de anjos cantando para pastores? O que mais ia chamar a atenção? Com certeza seria os anjos, não é? Talvez se olhasse para esse menino envolto em panos, falou: quem que é esse menino? Não é? Eram pastores. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos a tendência de responder a coisas grandes.
quando acontece alguma coisa estrondosa na nossa vida. Nós esperamos que o Senhor mande uma legião de anjos para nos avisar: olha, você precisa mudar, olha, eu vou fazer algo na tua vida. Mas o sinal que o anjo deu para eles, não foi que os anjos iam cantar. O sinal que ele deu foi: o menino está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eu quero dizer para você, tome um posicionamento de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Talvez é algo tão simples, mas que transforma a nossa caminhada, transforma a nossa vida. O menino envolto em panos. Isso chamou a atenção desses pastores, isso chamou a atenção desses homens. E eu quero dizer para você, isso precisa chamar a nossa atenção. Talvez esse menino tão pequeno, singelo, deitado numa manjedoura, nos passa desapercebido. Como passou para reis e sacerdotes, esse menino passou desapercebido. Eu quero trazer para você essa palavra, dizendo: cuidado, porque talvez nós estamos esperando uma legião de anjos, e Deus está dando um sinal: o menino envolto em panos. Algo que é pequeno, simples para você, mas que é Deus falando ao teu coração. Pode ser algo lá no teu trabalho, na tua casa, algo que você, um lugar onde você passa todo dia, ou algo que você vê toda hora, mas Deus se move, e Deus faz milagres e maravilhas na nossa vida que nós não percebemos. Mas esses homens, eles levam essa mensagem: Deus está se movendo em um menino envolto em panos. E isso chamou atenção. É isso que chamou atenção. Não é algo grande, mas é algo pequeno, simples, que acontecia corriqueiramente. Nascimento de uma criança, corriqueiramente. Mas tinha diferença. Era Deus se tornando carne. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal não são anjos cantando, mas é um menino envolto em panos. E esses homens, eles levam essa mensagem para aqueles que eles conheciam. Eles divulgam essa mensagem a respeito do menino. Talvez você esteja esperando aí uma legião de anjos, que Deus mova o céu para que você tome uma posição, para que você possa falar desse amor, desse Jesus que veio encarnado, se tornou carne para habitar no nosso meio. Talvez você está esperando um sinal sobrenatural. Esses homens não esperaram. Talvez você está esperando tempo para se posicionar. Talvez você está esperando que você ganhe algum dinheiro para poder ter uma estabilidade financeira, para você poder fazer alguma coisa para Deus. Esses homens deixaram tudo que eles estavam fazendo e foram responder a mensagem de Deus. Essa é a mensagem do coração de Deus para a nossa vida. O Natal daqueles que não têm conhecimento. Natal daqueles que não são sacerdotes, pastores, aqueles que não são nobres, aqueles que não têm aí um conhecimento eclesiástico, mas que se posicionam para levar a mensagem do Cristo que se tornou carne e habita no nosso meio. Eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar. Porque uma mensagem tão simples, dizia esses pastores, uma mensagem tão simples, dizia assim: o menino está envolto em panos, e esse menino é rei. Esse menino é rei. O menino envolto em panos é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem. E sabe por que eles acreditaram? Porque aqueles homens, talvez, eles fossem improváveis. Homens improváveis. Esses homens, certeza,
Se eles tiveram essa experiência, é porque é Deus. Homens improváveis, que ninguém ouviriam, que ninguém pararia para ouvir, mas agora estão pregando uma mensagem. Meu querido irmão, irmã, nós somos improváveis, mas Deus quer usar você. Talvez você possa estar se sentindo como improvável. Deus, o Senhor pode usar qualquer um, menos eu. O Senhor pode falar através de qualquer um, menos eu. Mensagem das boas novas é para você. Como esses homens improváveis, mas que foram usados por Deus para proclamar as boas novas. Eu e você somos improváveis nessa história também. Sempre digo que, com certeza, sou improvável aqui. Sou improvável. Mas eu quero levar essa boa nova. Esse é o desejo do meu coração, aonde eu for. E por isso Deus pode nos usar, porque nós temos o desejo de falar dessas boas novas, com alegria, com alegria. Eu quero convidar você, nesse momento, fechar os seus olhos e a se colocar diante do Senhor. Talvez você tenha, nesse ano, diante do chamado do Senhor, dado muita desculpa. Senhor, eu estou ocupado demais, eu tenho muita coisa para fazer, as minhas tarefas me consomem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, Senhor, eu não tenho estudo, eu não sei falar, eu não sei a tua desculpa. Mas Deus está falando com você, como falou com aqueles pastores. E eles também, sem tempo, homens improváveis, que ninguém ouviria, eles decidem e ver o que Deus queria fazer. E Deus usou aqueles homens. E os nomes deles estão colocados aqui, a história deles está colocada na Bíblia. Porque aqueles homens improváveis, eles ousaram fazer parte do Natal, levar as boas novas do Evangelho, do Verbo que se fez carne. Deus, eu sei que há homens e mulheres que se sentem improváveis aqui, Deus. Talvez alguém que, ó Pai amado, se sente incapaz, se sente ocupado demais, preocupado demais. Talvez pessoas que se sentem, ó Pai, pequeno demais, pensando assim, tem gente, tem mais conhecimento que eu, tem pessoas que sabem mais do que eu, deixa para eles. Eu quero dizer para você, Deus quer se revelar para você, como se revelou para esses pastores. Deus está dizendo que homens simples podem pregar um evangelho para as nações. Basta se dispor. A palavra do Senhor diz que Deus destrói a sabedoria do sábio, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem, do mundo. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Deus destrói toda estrutura humana, porque a mensagem do Evangelho é loucura, é loucura. Deus está chamando você, meu irmão, você, minha irmã, para levar esse Evangelho, levar essas boas novas de salvação. Mesmo com toda limitação, mesmo se sentindo limitado, pequeno, Deus quer usar você. Deixa Deus usar a tua vida. O Evangelho, o Natal no Evangelho de Lucas é o Natal dos improváveis. Eu quero pedir que Deus possa usar a tua vida. Que Deus possa usar. Talvez você se ache aí imperfeito demais. Deus quer te usar.
Deixa Deus usar a tua vida. Pai, no nome de Jesus, usa teus filhos e filhas para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Senhor, que tu possa tocar em cada coração, que o Senhor possa, Deus, tocar nos lábios, e a tua palavra seja ministrada ao coração, Pai, de boas novas, de alegria. Senhor, que nós possamos ser instrumento do Senhor para pregar para a nossa família, para pregar para aqueles que estão desesperados, a pessoas, ó Pai, que se sentem deprimidas demais nesse tempo de Natal. Que nós possamos ser instrumento do Senhor para levar a alegria da tua palavra e do teu evangelho para esses corações. Há pessoas, ó Pai, que sentem, ó Deus, um aperto no coração nessa época, por circunstâncias da sua vida. Deus, que nós possamos ser esses pastores, mesmo sendo improváveis, pequenos, limitados, possamos ser um instrumento poderoso em tuas mãos, para levar o evangelho. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Graças a Deus.